Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de maio de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Medo de ser assassinado. Putin interrompe viagens oficiais pela Rússia. O vídeo de hoje expõe o isolamento físico histórico de Vladimir Putin, o ditador russo, que interrompeu suas viagens oficiais devido ao temor de ataques de drones ucranianos. Segundo mostramos as medidas, né, extremas mostramos as medidas extremas de vigilância adotadas pelo Serviço Federal de Proteção, que é a KGB, FSB, né, antiga KGB, que o Putin comandou, era o diretor-geral da KGB, que confiscou os celulares e monitora até as residências de funcionários de apoio, ou seja, do Kremlin. Então eles estão fazendo uma limpeza. Ninguém mais pode usar qualquer produto que tenha comunicação via internet. Então ninguém mais pode usar a internet, inclusive o pessoal do Kremlin. E vamos analisar aqui também relatórios de inteligência que revelam disputas de poder nos bastidores da Rússia e o medo constante de uma conspiração interna contra o regime. Mas como nós já vimos, essas conspirações ou essa conspiração já existem. Inscreva-se no canal agora mesmo para entender como a pressão militar ucraniana desestabilizou o comando do Kremlin, causou pânico, causou terror na cabeça do ditador da Rússia. Peço a todos que deixem um like para apoiar a nossa cobertura direta e baseada em fatos reais. E peço também a todos que compartilhem o vídeo para mostrar ao mundo o nível de paranoia instalado na liderança russa. Deixe aqui o seu comentário abaixo sobre o impacto psicológico que os drones de longo alcance causaram na rotina moscovita e principalmente na rotina do ditador. Então, medo de ataques faz com que Putin se isole, em bunkers inclusive. Ele fica semanas lá sem sair. E apenas o FSB, a KGB, ou seja, a KGB, que sabe onde ele está, aquele grupo que protege ele, que tem acesso a ele direto. Nem no Kremlin as pessoas têm acesso a ele. Elas têm que mandar um recado que querem falar com ele. Vocês vejam, é uma situação esquisita, né? Estranha. O cara está com super medo. O avanço tecnológico e a precisão dos ataques da Ucrânia alteraram profundamente a rotina do ditador da Rússia. Alteraram não só a rotina, mas o humor dele também, porque está levando toda noite, tem bombardeios em refinarias, em postos de comando, tem bombardeios em bases aéreas, etc. Ou seja, e muitas vezes são bombardeados de novo. Então os ucranianos acabam voltando lá, como vimos aqui em Yaroslav, né? E outras também que toda noite acontecem. Então o ditador da Rússia, o senhor Vladimir Putin, interrompeu praticamente todas as suas viagens oficiais pelo território de toda a Rússia. Vocês imaginam? Ele que ia tomar a capital Kiev em 3 dias, ia tomar toda a Ucrânia em 1 mês, já se passam mais de 4 anos e ele está se escondendo, né? Não sei o que esse cara pensa hoje, sabe? Mas é uma situação complicada para ele. E principalmente é agravado por os ataques a Moscou, né? Que estão sendo feitos também de uma maneira noturna, a maioria deles, mas quase todas as noites. Esse período de isolamento físico supera os índices registrados durante o ápice da crise sanitária global da pandemia. A última agenda externa realizada ocorreu há mais de 7 meses na localidade de Samara. Então, pelo menos 7 meses ele está isolado. O cancelamento repentino de compromissos públicos tornou-se uma constante na agenda da presidência russa. O medo de interceptações e ataques ucranianos contra as rotas de deslocamento do ditador provocou o esvaziamento das aparições públicas. Até mesmo as comemorações tradicionais, como o aniversário do fim do cerco de Leningrado, que eles sempre comemoram, ele sempre participa, foram conduzidas sem a presença de público. Apenas autoridades. O Putin foi lá, depositou um buquê de flores. A inteligência
ocidental acusa que Putin tem passado o maior tempo do tempo em complexos de bunkers subterrâneos fortificados. Então ele, de fato, está com uma problemática incrível, né? Tem medo, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, faz algumas viagens internacionais, mas muito poucas, como essa que ele foi recentemente à China. Mas fora isso, não tem feito nenhuma outra tentativa. Isso demonstra a capacidade da Ucrânia, que põe medo nele. E o sistema de segurança impõe controle total sobre o círculo íntimo do Kremlin. Vamos dizer assim, os outros gangsters que estão lá e que pelo menos acha-se que são parte do círculo íntimo do Kremlin, mas eles estão nervosos e desesperados com medidas que o próprio KGB, né, o atual FSB, toma em relação a eles. Eles implementaram um protocolo de segurança extremamente rígido, sem precedentes. As novas diretrizes impõem um estado de controle total sobre os indivíduos que compõem o círculo íntimo presidencial. Inclusive funcionários que trabalham nas proximidades do gabinete do Putin, né, foram proibidos de portar telefones celulares pessoais. Eles não podem ter mais, nem em casa. O uso de qualquer dispositivo eletrônico com capacidade de conexão à internet foi vetado pelos agentes da contra-espionagem. Então a situação está difícil lá. Não dá para conviver mais. Os visitantes autorizados a entrar no Kremlin agora precisam superar 2 etapas rigorosas de triagem de segurança. A paranoia institucional fez com que sistemas de monitoramento por vídeo fossem instalados, inclusive, nas casas dos próprios funcionários. Então, os exemplos, parece um negócio, é surreal. Chefe de cozinha, fotógrafos oficiais, guarda-costas pessoais do ditador estão sob vigilância constante em suas vidas privadas, 24 horas por dia, com câmeras monitorando tudo, né? O Serviço Federal assumiu a FSB, assumiu a coordenação exclusiva de toda a logística de transporte dessa equipe de apoio. Eles levam e trazem os caras. Os caras não podem sair, nem sair. O uso de automóveis particulares ou serviços de táxi comuns foi proibido terminantemente para esse círculo presidencial e para esse pessoal que trabalha próximo ao Kremlin, trabalha para o ditador. As rotas, os horários de saída e os motoristas são definidos e auditados rigidamente pela Agência de Segurança, KGB. A liderança russa teme que a inteligência ucraniana recrute colaboradores internos para executar planos de eliminação física. E eles têm medo. Eles têm medo, o ditador tem medo, porque generais já foram eliminados em Moscou pelos ucranianos. E eles acreditam que sem a ajuda de alguém de Moscou, isso não seria possível. Acho que eles estão enganados, mas em alguns casos, pelo menos. Mas os ucranianos estão chegando lá. Conflitos internos e suspeitas de conspiração abalam a cúpula da Rússia. Esse isolamento físico de Putin coincide com o surgimento de graves fissuras políticas internas nos bastidores de Moscou. Relatórios confidenciais da inteligência europeia revelam o temor constante do ditador contra uma possível conspiração interna. É que ele já sabe, já deve ter ouvido zum, zum, zum. Não tanto agora, porque ele está escondido num bunker embaixo da terra. O Kremlin suspeita abertamente de que funcionários de alto escalão, oficiais militares e do pessoal de apoio logístico poderiam eventualmente passar para o lado ucraniano. As agências de monitoramento internacional avaliam os riscos reais de uma movimentação política envolvendo o setor militar de Sergei Shoigu, que foi ministro da Defesa e agora é o presidente-chefe do Conselho de Segurança Nacional. Grandes jornais da imprensa internacional relatam a existência de um conflito de interesses na cúpula do poder russo. Então, esse Shoigu, pelo jeito, ninguém confia mais nele. Então, eles estão apontando o dedo um para o outro. Todo mundo acha que se houver um golpe, o principal que poderia articular esse golpe, que apesar de não ser mais ministro da Defesa, tem uma influência muito grande no Exército e é muito querido pela oficialidade, não só pelos generais, mas pela oficialidade de uma maneira geral. A disputa envolve a liderança de Sergei Kirienko também, é o segundo do Serviço Federal de Segurança, o FSB, é o segundo cara na estrutura. Os setores divergem profundamente sobre a estratégia de sobrevivência e a condução política do regime diante do desgaste da guerra na Ucrânia, provocada inclusive pelos próprios russos.
A aplicação de grampos telefônicos e vigilância interna contínua demonstram que existe um nível de desconfiança muito mútua no governo. Voltou ao stalinismo. O stalinismo está de volta na Rússia. A necessidade de se esconder em locais fortificados comprova que a liderança da Rússia perdeu a sensação de segurança em seu próprio território. Vamos concluir dizendo que o confinamento prolongado do ditador Vladimir Putin em bunkers e o cancelamento de suas viagens evidenciam o sucesso da pressão ucraniana. A Ucrânia, de fato, está vencendo, consegue abalar o ditador, enquanto o presidente Zelensky vai à linha de frente, fica a 500 metros, ouve os tiroteios, conversa com as pessoas lá, com os soldados, condecora eles e vai embora. Não tem medo. E esse não passa nada, está lá embaixo de um bunker, não sei quantos metros abaixo da superfície do solo. A implementação de medidas extremas de vigilância contra os próprios aliados revela um regime fragmentado pelo medo e pela desconfiança. Ninguém mais é amigo ali, na minha avaliação. Ao forçar o Kremlin a focar seus esforços na própria sobrevivência interna, a Ucrânia reduz a eficiência do comando dos russos. Os fatos comprovam que a guerra de longo alcance promovida por Kiev contra a Rússia, com bombardeios em profundidade, desarticulou a estabilidade política e a segurança, e a segurança da liderança da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. Esse vídeo é inédito, é bomba. Compartilhem, essa é a verdade. E também, principalmente, você que não é inscrito, se inscreva, eu conto com você. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.